O telefone toca às 3 da manhã. Nunca é boa notícia às 3 da manhã. Para um homem que controla o submundo silencioso e brutal da cidade, uma ligação de madrugada geralmente significa sangue no asfalto ou uma carga apreendida pela Polícia Federal. Gabriel não esperava a voz sem emoção de um plantonista de delegacia. E muito menos esperava o nome da detenta que estava usando o único telefonema a que tinha direito. Sua secretária, a mulher que organiza sua agenda por cores e bebe chá de camomila morno, estava sentada numa cela de custódia no centro da cidade e ela o queria ali. Gabriel Rossi não dormia. Ele tirava breves pausas táticas de inconsciência, quase sempre terminando antes do sol nascer. Quando o celular descartável e criptografado vibrou sobre o criado mudo de Mogno, seus olhos se abriram na hora. O relógio digital marcava 3h04. Ele não entrou em pânico. Sentou-se, deixando os lençóis pesados de seda escorregarem do peito, e atendeu na segunda chamada. Esperava a voz áspera e cortada do seu braço direito, relatando algum desastre nas docas de Santos. "Rossi", disse ele. A voz era cascalho despido de qualquer entonação. Aqui é o Gabriel Rossi?" A voz do outro lado era anasalada, entediada, mastigando as vogais. "Aqui é da 12ª DP. Temos uma desconhecida aqui que finalmente deu um nome e um contato. Disse que o senhor é patrão dela." Gabriel ficou absolutamente imóvel. A 12ª DP. Passou mentalmente pela lista dos seus homens. Nenhum deles era burro o suficiente para dar o número direto de Gabriel para a polícia. Quem é? O nome é Nora Reis, autuada por lesão corporal grave e perturbação da ordem. Fiança arbitrada, mas ela recusou advogado. Só pediu para ligar para esse número. Nora. Gabriel encarou a parede em branco do outro lado do quarto. Nora Reis, sua secretária, a mulher que passara os últimos 3 anos organizando a vida dele com uma eficiência silenciosa e assustadora. Nora usava trench coats bege discretos. Nora comprava café preto exatamente 4 minutos antes de ele entrar no escritório. Nora arquivava documentos de contas offshore com a mesma expressão vazia que usava para pedir toner de impressora. Nora não se metia em briga com lesão corporal grave. "Chego em 20 minutos", disse Gabriel. Desligou. A cidade se afogava numa chuva de inverno fria e implacável quando o SUV preto de Gabriel parou no meio-fio em frente à 12ª DP. Frankie, seu motorista, deixou o motor ligado. Frankie não fizera perguntas, mas o silêncio pesado dentro do carro dizia tudo. Gabriel desceu direto para a chuva, ignorando o guarda-chuva que Frankie ofereceu. A água fria parecia apropriada. Combinava com a mudança brusca e cortante em sua realidade. A delegacia cheirava exatamente como uma delegacia, às 3h30 da manhã sempre cheira. Lã úmida, café requentado, amônia e desespero humano. Gabriel atravessou as portas de vidro pesadas. Seu terno cinza chumbo, sob medida, parecia uma armadura no purgatório fluorescente da sala de espera. Um plantonista estava atrás de um acrílico grosso e arranhado, digitando devagar com 2 dedos. "Vim buscar a Nora Reis." A voz de Gabriel era baixa o suficiente para o plantonista parar de digitar e levantar os olhos. O policial o mediu de cima a baixo. O terno, o relógio, a ausência absoluta de movimento na postura de Gabriel. Policial sabe quando está olhando para dinheiro e sabe quando está olhando para perigo. Gabriel era as duas coisas. "O senhor é advogado dela?" perguntou o plantonista, puxando uma prancheta para mais perto. "Sou o patrão dela. A fiança é 5.000, em dinheiro ou depósito." Gabriel tirou um clipe de dinheiro preto e reluzente do bolso interno. Contou notas de R$ 100 e as deslizou pela fenda estreita sob o vidro. "Processa isso." A espera durou 12 minutos. Gabriel não sentou nas cadeiras de plástico. Ficou de pé encostado na parede, olhando para o corredor que levava de volta às celas. Tentava construir um cenário em que Nora Reis se envolvesse numa briga de bar, e sua imaginação, geralmente capaz de visualizar a pior violência que a humanidade tem a oferecer, o abandonou por completo. Então a porta de metal pesada estalou e se abriu. Uma policial saiu conduzindo-a.
Gabriel sentiu um aperto estranho e apertado no meio do peito. Era Nora, mas não era a Nora que ele via todo dia às 8 da manhã. O cabelo dela, normalmente preso num coque severo e implacável, tinha se soltado, caindo em ondas úmidas e caóticas sobre os ombros. Ela ainda usava sua camisa branca padrão, mas os 3 primeiros botões tinham sido arrancados, revelando a clavícula machucada. O casaco bege tinha sumido, mas foram as mãos dela que chamaram sua atenção. A mão direita estava enrolada numa gaze rústica e ensanguentada, os nós dos dedos inchados ao dobro do tamanho normal. Ela parou quando o viu. Os olhos escuros, geralmente completamente ilegíveis atrás dos óculos de armação fina, vacilaram por um instante. Não havia vergonha no olhar dela, nem lágrimas, só um reconhecimento cansado e neutro. Ela não parecia uma mulher que acabara de ser resgatada por um chefe de organização criminosa. Parecia uma funcionária irritada por ter que fazer hora extra. "Senhor Rossi", disse ela. A voz saiu rouca. Gabriel fechou a distância entre eles. Ficou de pé sobre ela, sua presença sufocante, bloqueando os policiais e o brilho das luzes. Olhou para os nós dos dedos sangrando, depois para o inchaço fraco na maçã do rosto esquerda dela. "Nora", disse baixinho, a palavra carregando uma aresta perigosa. "Vai me contar por que estou pagando fiança para te tirar de uma cela às 4 da manhã?" Ela olhou para a mão arruinada, depois de volta para ele. "Foi uma desavença." "Uma desavença?" Gabriel repetiu, a voz caindo uma oitava. "Foi." Ela ajustou o colarinho rasgado da camisa, um gesto inútil de pudor. "Podemos deixar o café para depois? Isso aqui é uma violação dos direitos humanos." Gabriel a encarou por um segundo longo e pesado. Percebeu que não conhecia em nada a mulher parada na sua frente. Virou-se para o plantonista, pegou os papéis de liberação e olhou de volta para ela. "Pro carro." A chuva martelava o teto do SUV, um ritmo caótico de tambor que preenchia o silêncio pesado. Frank navegava pelas ruas desertas e escorregadias do centro com uma facilidade treinada, os olhos fixos na estrada. O vidro que separava a frente do banco de trás estava fechado. Nora sentou o mais longe possível de Gabriel, que o banco de couro permitia. Olhava pela janela para as luzes borradas da rua, a mão sangrando apoiada de leve no joelho. Estava tremendo, embora tentasse muito esconder. Gabriel a observava. Passara a vida inteira lendo pessoas. Sobrevivia sabendo exatamente o que um homem ia fazer 3 segundos antes de fazer. Procurava sinais. Um tique, uma mudança na respiração, uma quebra no contato visual. Nora não lhe dava nada. Era um cofre trancado. Ele desabotoou o paletó, tirou e jogou no banco. Caiu ao lado dela. "Veste." Ela olhou para o paletó, a lã cara ainda carregando o calor dele. "Estou bem, Sr. Rossi." "Você está tremendo, Nora." "Veste o paletó." "É uma ordem." Ela apertou a mandíbula, um leve gesto de desafio, mas pegou o casaco e o colocou sobre os ombros. Parecia pequena dentro dele, engolida pelo tecido escuro, mas parou de tremer. "Fala", disse Gabriel. Recostou-se no couro, braços cruzados. Nora manteve os olhos na janela. "Fui a um bar. O letreiro de neon dizia que tinha um gin bom. O letreiro de neon mentiu." "Não brinca comigo, Nora." "Lesão corporal grave. Você mandou um homem para o hospital. O plantonista me contou enquanto você assinava a saída. Fratura na órbita, mandíbula estilhaçada e concussão. Disseram que você usou um cinzeiro. Era um cinzeiro pesado." Nora. O nome dela foi um aviso. Ela finalmente virou para olhá-lo. Nos clarões passageiros das luzes da rua, o machucado na bochecha parecia mais escuro, mais raivoso. "Um homem se aproximou de mim no bar. Foi insistente. Eu recusei a companhia dele educadamente. Ele decidiu que educado não era uma resposta que ele queria aceitar." Gabriel sentiu um pico de raiva frio e cortante se alojar nas costelas. "Ele te tocou." "Ele agarrou meu braço." Ela apontou vagamente para o colarinho rasgado. "Tentou me arrastar pela porta dos fundos. Disse que ia me mostrar uma boa noite, quisesse eu ou não." "Então você quase matou ele de porrada." "Eu bati nele até ele parar de segurar em mim." Ela corrigiu, a voz neutra. "Só que ele demorou um tempo notavelmente longo para soltar."
Gabriel soltou um suspiro lento e controlado. Estava acostumado com violência. Ele a orquestrava. Pagava por ela, mas ouvir aquela mulher, que lembrava a ele de mandar flores para a mãe, que reconciliava seus livros financeiros com precisão cirúrgica, descrever ter espancado um homem com um desapego clínico, mandou um choque estranho por todo o seu sistema. Por que não chamou a polícia? Perguntou Gabriel. Nora soltou uma risada curta e cínica, um som que ele nunca tinha ouvido dela. A polícia, Sr. Rossi. O senhor mais do que ninguém sabe como a polícia trata uma mulher reclamando de um homem num bar. Quando eles chegassem, eu já estaria num beco. Eu resolvi sozinha. Você resolveu sozinha? Resolvi. Gabriel se inclinou para a frente, fechando o espaço entre eles. Alcançou e, com gentileza deliberada, segurou a mão machucada dela. Ela se contraiu por instinto, tentando puxar de volta, mas a mão dele segurou firme. Ele olhou para o curativo rústico que a enfermeira da delegacia tinha colocado nos nós dos dedos. O sangue já vazava pelo algodão branco barato. Você não sabe dar soco direito, murmurou Gabriel, examinando o inchaço. Bateu com a parte errada da mão. Vai ter fratura por estresse no anelar e no mindinho. Digitou com os polegares na segunda-feira. Ela respondeu sem pestanejar. Os olhos de Gabriel subiram até os dela. Estavam a poucos centímetros de distância. Pela primeira vez em 3 anos, ele não estava olhando para a secretária. Estava olhando para uma sobrevivente. Alguém que operava na mesma frequência sombria e pragmática que ele. A constatação era profunda e incrivelmente perigosa. Quem era ele? Gabriel perguntou, baixinho. Nora hesitou, o olhar caindo para as mãos dele, segurando as dela. Isso importa? Ele não é ninguém. Se ele não é ninguém, você não estaria evitando meus olhos. Gabriel apertou o pulso dela o suficiente para exigir atenção. Quem era ele, Nora? Ela engoliu em seco. Ele me reconheceu. Ou melhor, reconheceu para quem eu trabalho. Quando mandei ele se afastar, ele riu. Disse que trabalhava para a facção do Moretti. Disse que levar a secretariazinha do Rossi para dar uma volta seria um bônus e tanto para a semana dele. Gabriel ficou completamente rígido. A facção Moretti. Era uma quadrilha de médio porte que vinha invadindo seu território nas docas de Santos. Incômodo que ele planejava resolver no mês seguinte. Eles tinham tocado na secretária dele. Tinham usado o nome dele para fazer isso. A temperatura dentro do SUV caiu 10 graus. Gabriel soltou a mão dela e recostou-se, puxando o celular descartável. O rosto era um vazio absoluto. Era o rosto que os homens viam bem antes de suas vidas terminarem. O que você está fazendo? Perguntou Nora, o primeiro traço de alarme genuíno rastejando na voz. Fazendo uma ligação, disse Gabriel, sem emoção. Gabriel não. Ele congelou. O polegar pairou sobre o teclado. Ela nunca tinha usado seu primeiro nome, nem uma vez em 3 anos. Soou estranho na boca dela, íntimo e cru. Não faça o quê? Perguntou, a voz um sussurro perigoso. Não transforme isso numa guerra. Eu cuidei disso. Deixei ele sangrando no chão. Está resolvido. Não está resolvido até eu dizer que está, Gabriel respondeu. O chefe de máfia finalmente vazando por trás do verniz de empresário. Ele pôs as mãos no que é meu. As palavras ficaram pendentes no ar, pesadas e carregadas. O que é seu? Nora o encarou, o peito subindo e descendo, em respirações rasas. A fronteira entre patrão e funcionária tinha acabado de ser estilhaçada, moída até virar pó de vidro e espalhada pelo assoalho do carro. Gabriel discou o telefone. Frankie, chamou para o banco da frente. Não vamos para o apartamento dela. Vamos para a cobertura. Chama o médico particular. Diz para ele nos encontrar lá. O elevador privativo até o último andar da Torre Rossi zumbia com uma vibração baixa e cara. Era o único som no espaço confinado. Gabriel ficou perto do painel de controle, a postura rígida. Nora ficou no canto oposto, ainda engolida pelo paletó cinza chumbo dele. Encarava as portas de aço escovado à frente. Parecia exausta. A adrenalina que a mantivera de pé na delegacia estava vazando, deixando para trás uma fadiga física profunda. Gabriel observava o reflexo dela nas portas de metal.
Notou como ela sutilmente tirava o peso da perna esquerda, a careta leve que não conseguia suprimir. O canalha do bar tinha feito mais do que apenas segurar seu braço. As portas soaram e se abriram, revelando a cobertura. Era um espaço vasto e amplo de minimalismo frio. Janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte da cidade, uma extensão irregular de preto e neon chorando sob a chuva implacável. Os móveis eram baixos, couro escuro e cinza metálico. Não era uma casa, era uma fortaleza com vista. "Senta", disse Gabriel, apontando para um longo sofá de couro no centro da sala. Nora não discutiu. Foi até lá e afundou nas almofadas, a mão machucada apoiada estranhamente no colo. Gabriel foi até um bar pesado de mogno, serviu 2 dedos de uísque num copo de cristal e levou até ela. "Bebe", ordenou. Ela pegou o copo com a mão boa. Não bebericou. Virou de um gole só, como se fosse remédio, devolvendo o copo vazio sem dizer nada. O sino suave do elevador de serviço ecoou pela sala. Frank entrou, seguido de perto por um homem magro e careca, carregando uma maleta de médico gasta. O Dr. Tomás Ávila era um homem que não fazia perguntas. Cobrava preços exorbitantes e nunca documentava suas visitas domiciliares noturnas. Gabriel. O Dr. Ávila assentiu, apoiando a maleta na mesa de centro de vidro. Olhou para Nora, sua máscara profissional escorregando por uma fração de segundo em surpresa. Estava acostumado a costurar capangas tatuados com ferimento à bala, não mulheres de terno de escritório rasgado. "A mão direita dela", disse Gabriel, a voz neutra, "e verifica as costelas. Ela está poupando o lado esquerdo." Nora lançou um olhar afiado para Gabriel. Ela não tinha dito uma palavra sobre as costelas. Ele ignorou o olhar dela. "Vamos dar uma olhada", murmurou Ávila, puxando um banquinho baixo. Gabriel não saiu da sala. Ficou de pé a alguns passos, apoiado na borda de uma escrivaninha pesada de carvalho, braços cruzados sobre o peito. Observou com atenção enquanto Ávila desenrolava a gaze rústica encharcada de sangue que a enfermeira da delegacia tinha aplicado sob a luz forte do lustre moderno. O dano era feio. A pele nos nós dos dedos estava rachada e descascando. A carne estava inchada, colorida em tons furiosos de roxo e preto. Ávila apalpou as articulações com dedos enluvados. Nora puxou o ar entre os dentes. A mão boa agarrando o couro do sofá, mas não fez som nenhum. Gabriel sentiu um músculo saltar na mandíbula. Queria dizer para o médico ter cuidado. Queria quebrar alguma coisa. A violência zumbindo sob a pele dele era uma companheira familiar, mas o instinto protetor e territorial anexado a ela era completamente novo. "Fratura por estresse no quarto metacarpo", concluiu o Dr. Ávila, mexendo na maleta atrás de antisséptico e tala. "E a pele está bem lacerada. Você bateu em algo duro." "Um crânio?" Nora disse. "Simples." Ávila fez uma pausa, olhou para ela, depois de volta para a mão dela. "Certo. Bem, vai doer um tempo. Preciso limpar bem essas escoriações. Vai arder. Pode ir." Gabriel observou o rosto dela enquanto o médico aplicava o iodo. Os olhos dela marejaram, mas ela manteve a mandíbula travada. Era mais dura do que metade dos homens na sua folha de pagamento. Por 3 anos, ela tinha sido um fantasma no seu campo periférico. Um fantasma altamente eficiente e silencioso que gerenciava sua vida caótica sem o menor atrito. Percebeu com um choque frio de clareza que nunca tinha realmente olhado para ela. Tinha visto os casacos bege, os óculos, o cabelo severo. Nunca tinha visto o aço por baixo. "Deixa eu ver as costelas", disse Ávila, terminando o curativo na mão dela. Nora hesitou. Olhou para Gabriel. Era uma dispensa clara. Gabriel não se mexeu. Encontrou o olhar dela, os olhos escuros e inflexíveis. "Já vi coisa pior, Nora. Deixa ele olhar." Um leve rubor subiu pelo pescoço dela, colorindo o lado não machucado do rosto. Desabotou os botões restantes da camisa branca arruinada, puxando o tecido de lado o suficiente para expor a costela esquerda. Gabriel parou de respirar. Um hematoma enorme e feio se espalhava pela pele pálida, com o formato perfeito da ponta de uma bota pesada. O sujeito não tinha apenas agarrado o braço dela,
Tinha chutado. O silêncio na cobertura ficou letal. A pressão do ar pareceu cair. Ávila engoliu audivelmente, pressionando de leve as costelas dela. Nada quebrado, disse o médico, a voz um pouco rápida demais. Contusão profunda de tecido. Vai doer respirar fundo ou rir. Vou deixar analgésico. Obrigado, doutor, disse Gabriel. As palavras soaram como se tivessem sido arrastadas sobre vidro quebrado. Ávila arrumou a maleta em tempo recorde. Frankie o escoltou de volta ao elevador de serviço. As portas pesadas se fecharam, deixando Gabriel e Nora sozinhos na sala vasta e silenciosa. Nora abotoou a camisa devagar com a mão esquerda, fazendo careta enquanto as costelas protestavam com o movimento. Puxou o paletó grande de Gabriel mais apertado nos ombros. Gabriel foi até a janela, virando as costas para ela. Precisava olhar para a cidade, para a chuva, para qualquer coisa que não fosse o hematoma nas costelas dela. Você vai ficar aqui esta noite, disse. Não era uma pergunta. Senhor Rossi, eu tenho apartamento. Tenho roupa, tenho despertador para 6h30. Cancela o despertador. Você não vai ao escritório amanhã. Gabriel se virou para encará-la. E meu nome é Gabriel. Você usou no carro. Continua usando. Nora olhou para ele, a exaustão finalmente puxando os cantos dos olhos. Não tinha energia para discutir. Recostou a cabeça no sofá e fechou os olhos. Tá bem, sussurrou. Gabriel, ao ouvir seu nome naquele tom baixo e derrotado, sentiu algo perigoso acontecer no peito. Foi até lá, pegou uma manta pesada de cachemira numa poltrona e cobriu as pernas dela. Não disse mais nada, apenas se sentou na poltrona em frente, observando-a respirar na luz fraca, esperando o sol nascer. Nora acordou com o cheiro de café. Por um segundo desorientador, não sabia onde estava. O teto era alto demais, o silêncio absoluto demais. Então a dor surda e latejante na mão direita e a facada aguda nas costelas deram um lembrete violento. Abriu os olhos. Ainda estava no sofá de couro. A luz do sol, pálida e cinza, filtrava pelas janelas enormes. A chuva tinha parado, deixando a cidade com aparência lavada e crua. Se ergueu, engolindo um gemido enquanto as costelas protestavam. Ainda usava a camisa arruinada e o paletó de Gabriel. Balançou as pernas para fora do sofá e olhou ao redor. Gabriel estava de pé na bancada da cozinha, na outra ponta do ambiente integrado. Tinha trocado o terno por uma calça de moletom escura e uma camiseta preta justa que marcava o músculo pesado dos ombros. Servia café de uma prensa francesa em 2 canecas foscas e pretas. Levantou os olhos quando ela se mexeu. Senta, chamou, a voz baixa, mas carregando com facilidade pelo ambiente. Eu levo. Nora ignorou a ordem. Ficou de pé, esperando uma onda de tontura passar, e caminhou devagar até a cozinha. Não era uma inválida, e se recusava a ser tratada como uma. Chegou à bancada de mármore e pegou a caneca que ele empurrou até ela. Preto, disse Gabriel. Sem açúcar. Exatamente como você faz o meu. Obrigada. Ela envolveu a mão boa na cerâmica quente. Deu um gole. Estava perfeito. Forte, amargo, quente. Gabriel encostou o quadril na bancada, segurando sua própria caneca. Observou-a beber. A quietude predatória que geralmente o cercava estava suavizada naquela manhã, substituída por algo calculado e pesado. O nome dele é Léo Moretti, disse Gabriel, de repente. Nora congelou, a caneca a meio caminho da boca. Baixou-a devagar até a bancada. Você investigou? Claro que investiguei. Eu não deixo essas coisas passarem. Gabriel tomou um gole lento de café. Ele é sobrinho do Paulo Moretti, o chefe. Léo é burro, descuidado e tem o hábito de fazer bagunças que o tio precisa limpar. Está internado no Hospital Santa Catarina com a mandíbula fixada com fio. Nora olhou para o líquido escuro na xícara. Se ele é sobrinho do chefe, eu ter mandado ele pro hospital vai virar problema. É problema meu. Não, Gabriel. Ela levantou os olhos, encontrando o dele diretamente. É um problema de negócio. Os Moretti vêm avançando sobre as docas de Santos há 2 meses. Se você retaliar com violência por causa disso, o Paulo vai usar como desculpa para ir à guerra pelo território.
Vai dizer que você quebrou a trégua por causa de uma briga de bar. Gabriel estreitou os olhos. O fato de ela saber sobre a disputa das docas de Santos não era exatamente surpresa. Ela gerenciava a agenda dele, sabia com quem ele se encontrava. O fato de ela estar ativamente analisando política de rua da máfia enquanto estava na cozinha dele com a mão quebrada, no entanto, era fascinante. Então, o que você sugere, Nora? Perguntou, testando-a. Deixar ele em paz depois que ele pôs as mãos em você? A raiva pontuou de novo na voz dele, dura e inegável. Sugiro que você acerte onde de fato dói. A voz de Nora era neutra. Ela se encostou no mármore, ignorando a pontada no flanco. O Léo comanda o jogo do bicho deles atrás daquele frigorífico no Brás. Certo. Gabriel a encarou. Como você sabe disso? Eu equilibro seus livros. Percebo quando nossos olheiros de rua reclamam de perder movimento em certos bairros. Presto atenção. Nora tomou outro gole do café. Você não precisa atirar em ninguém. Só precisa quebrar ele financeiramente. Gabriel pousou a caneca. Cruzou os braços, dando a ela sua atenção total e indivisa. Continua. O Léo é um idiota. Você mesmo disse. Com certeza está desviando na banca do tio. É o que sobrinho mimado faz. A voz de Nora estava completamente distante, analítica. A secretária tinha sumido. Uma estrategista tomara o lugar dela. A gente vaza os livros reais de aposta dele pro Paulo. Provamos que o Léo está roubando da família. O Paulo é um velho ganancioso e paranoico. Se ele achar que o próprio sangue está roubando dele, não vai declarar guerra contra você. Vai cuidar do Léo pessoalmente. A cobertura ficou completamente silenciosa. Gabriel encarou a mulher parada na sua frente. O cabelo dela era uma bagunça emaranhada. Tinha um olho roxo se formando na bochecha e uma mão enrolada numa gaze branca grossa. Ainda assim, ficava ali com autoridade absoluta, explicando calmamente como desmontar um capitão de máfia rival usando contabilidade forense e paranoia familiar. Gabriel sentiu um sorriso lento e sombrio puxar o canto da boca. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um homem que acabara de encontrar uma arma letal que não sabia que possuía. E como exatamente a gente põe as mãos nos livros particulares do Léo? Perguntou Gabriel, baixinho. Nora olhou para ele, os olhos escuros completamente ilegíveis. Eu já tenho eles. Gabriel ficou completamente imóvel. Como assim? Faz umas 3 semanas. Um dos apontadores do Léo se descuidou. Deixou um pendrive descriptografado numa lanchonete no nosso território. Frankie trouxe para o escritório. Não sabia o que fazer com ele. Nora deu de ombros com o lado bom. Eu copiei os arquivos. Venho analisando os números nos meus horários de almoço. Montei uma planilha completa da malversação do Léo. Ia colocar na sua pasta de resumo de sexta-feira. Gabriel soltou uma risada baixa e áspera. Era um som de pura incredulidade. Você ia colocar a ruína financeira de um capitão de máfia na minha pasta de sexta-feira, entre os recibos da lavanderia e as notas de reunião. Pareceu relevante para o negócio. Gabriel se afastou da bancada. Foi até ela, fechando a distância até estar a meros centímetros. Nora não recuou. Manteve-se firme, olhando para cima, o topo da cabeça dela mal alcançando a clavícula dele. Você, murmurou Gabriel, a voz caindo para um registro rouco. É assustadora. Sou organizada, ela corrigiu. Ele levantou a mão devagar, deliberadamente, afastando uma mecha solta do cabelo do rosto machucado dela. As pontas dos dedos demoraram na pele, surpreendentemente gentis para um homem cujas mãos já tinham encerrado vidas. O toque mandou um choque físico por Nora, um pico repentino de calor que não tinha nada a ver com os ferimentos. Você não volta para a recepção, Nora, disse Gabriel, os olhos traçando a linha da mandíbula dela. Quando sarar, você vai para o escritório interno. Comigo? Ela olhou para ele, a respiração falhando de leve enquanto o polegar dele roçava a maçã do rosto. A fronteira que tinham estilhaçado dentro do SUV agora estava completamente pulverizada. Não havia volta para Sr. Rossi. Vou precisar de uma cadeira nova, ela sussurrou. A do escritório interno não tem apoio lombar. Gabriel sorriu de novo. Inclinou-se, o cheiro de cedro e café escuro envolvendo-a.
Compro o prédio inteiro para você. Pelas 48 horas seguintes, a cobertura virou uma gaiola dourada. Gabriel não deixava Nora sair. Não trancava as portas, mas a intenção era clara. Ela estava sob a proteção dele, e a proteção dele não se estendia além do aço reforçado do elevador privativo. Nora odiava aquilo. Era uma criatura de hábitos, inteiramente dependente da estrutura rígida das suas rotinas. Ali, flutuando 50 andares acima da cidade num vácuo hipermoderno, se sentia à deriva. As costelas doíam com uma pontada surda e persistente. A mão, firmemente enfaixada numa tala fresca de fibra de vidro, parecia uma massa inútil e pesada. Gabriel, porém, parecia inteiramente em seu elemento. Mudou sua base de operações para a mesa de jantar da cobertura. Sentava numa cadeira de couro de espaldar alto, o telefone junto ao ouvido, orquestrando a maquinaria silenciosa e brutal da sua organização. Nora o observava do sofá. Trabalhava para ele havia 3 anos, mas sempre através do filtro do escritório externo. Gerenciava os resultados das ordens dele, os pagamentos, as limpezas, os investimentos estratégicos. Agora estava testemunhando a gênese dessas ordens. Gabriel era inteiramente implacável, falando em tons baixos e medidos que carregavam uma autoridade absoluta e inegável. Não gritava, não ameaçava. Só declarava fatos, e os homens do outro lado da linha corriam para alinhar a realidade às palavras dele. Na tarde do segundo dia, Frank chegou carregando uma maleta metálica fina. Colocou-a na mesa de jantar, os olhos disparando rapidamente para Nora, que fingia ler um livro grosso de capa dura sobre história da arquitetura. Frank parecia confuso. Os homens do círculo íntimo de Gabriel não sabiam o que fazer da secretária, relaxando no sofá particular do chefe, de moletom. "Peguei", disse Frank, batendo na maleta. "O pendrive." Gabriel não olhou para ela. Olhou para Nora. "Vem aqui." Ela fechou o livro e se levantou, movendo-se com cuidado para não sacudir as costelas. Caminhou até a mesa e olhou para o estojo prateado. "Abre", disse Gabriel a Frank. Frank soltou as travas. Dentro, apoiado na espuma escura, havia um único pendrive preto. "A Nora montou o arquivo", disse Gabriel, a voz neutra. "Explica a entrega, Frank." Frank mudou o peso do corpo, claramente desconfortável em relatar detalhes operacionais na frente da secretária do chefe. "A gente tem um infiltrado no clube social do Paulo Moretti no Bexiga, um garçom auxiliar. Ele varre a salinha reservada onde o Paulo joga carta toda terça à noite. O pendrive vai colado embaixo da cadeira específica do Paulo. O Paulo acha, ele conecta, vê as planilhas. Vê que o sobrinho vem roubando $250.000 por mês do jogo do bicho." "E os metadados?" perguntou Nora. Frank piscou. "O quê?" "Os metadados dos arquivos", Nora repetiu, a voz voltando ao seu tom familiar, cortado e profissional. "Se o pessoal de TI do Paulo olhar as datas de criação, precisam ver que os arquivos foram compilados numa máquina registrada em nome da empresa de fachada do Léo. Se voltar para algum dos nossos IPs, o Paulo vai saber que é armação." Frank olhou para Gabriel. Gabriel observava Nora com um olhar de fascínio silencioso e intenso. "Está limpo", disse Gabriel, baixinho, respondendo pelo seu braço direito. "Fiz o pessoal de tecnologia limpar exatamente como você anotou de manhã." Nora assentiu uma vez. "Então está pronto. Ele joga carta às 21 horas. Vai achar até às 22 horas. Deve esperar repercussão até amanhã de manhã." "Entrega", ordenou Gabriel a Frank. Frank fechou a maleta com um estalo e foi para o elevador. As portas soaram e a cobertura mergulhou de volta no silêncio pesado e sufocante. Gabriel virou a cadeira levemente, de frente para ela. Alcançou o pulso esquerdo dela com gentileza, puxando-a devagar para mais perto, até ela ficar de pé entre os joelhos dele. Era uma postura profundamente territorial. A respiração de Nora falhou, mas ela não se afastou. "Você não estremece", Gabriel murmurou. Olhou para o rosto dela. "Você acabou de assinar uma sentença de morte para um capitão de máfia. O Paulo não perdoa roubo. Ele vai matar o próprio sobrinho. E você nem piscou." Nora olhou para baixo, para ele.
O ar entre os dois parecia denso, carregado com a mesma eletricidade estática que precede uma tempestade violenta. O Léo Moretti fez um cálculo errado num bar. Achou que tinha todo o poder. Eu só estou corrigindo a conta dele. Gabriel soltou um som baixo na garganta, algo entre riso e gemido. Deslizou a mão pelo braço dela, o polegar traçando o interior do cotovelo. O toque era completamente incongruente com a conversa. Era suave. Homens letais raramente eram suaves. Você fica sentada do lado de fora da minha porta há 3 anos, disse Gabriel, a voz caindo para um sussurro áspero, cuidando da minha lavanderia, fazendo meu café, e o tempo todo você tinha gelo nas veias. E eu sou muito boa no meu trabalho, Gabriel. Seu trabalho acabou de mudar. Ele apertou o aperto de leve, puxando-a 1 centímetro mais perto. Você parou de atender telefone. Parou de gerenciar a agenda. De agora em diante, você senta na mesa. Você vê o tabuleiro. Eu não sei nada sobre comandar a rua. Eu conheço a rua, Gabriel respondeu, os olhos escuros travados nos dela. Você conhece os números. Você enxerga os ângulos. A gente vai desmontar a família Moretti, Nora. E você vai desenhar as plantas. Nora engoliu em seco. Estava de pé na beira de um precipício, olhando para um abismo aterrorizante e completamente escuro. Mas enquanto o polegar de Gabriel deslizava devagar pela pele dela, percebeu algo ainda mais assustador. Queria saltar. A notícia chegou às ruas 48 horas depois. Não saiu nos jornais da manhã. Virou sussurro, mensagem criptografada, conversa abafada nos fundos de açougues e clubes sociais mal iluminados. Léo Moretti tinha sido encontrado no porta-malas de um sedã roubado, estacionado no estacionamento de longa duração do aeroporto internacional. Tinha 2 balas na nuca, e as mãos tinham sido decepadas, o castigo tradicional da máfia para um ladrão. O tio Paulo tinha limpado a própria casa. Gabriel estava de pé perto da janela do chão ao teto da cobertura, observando a cidade acordar sob um céu roxo machucado. Segurava uma xícara de café preto. Recebera a ligação de Frank 10 minutos antes. O plano tinha funcionado perfeitamente. A facção Moretti estava em caos, sangrando por um ferimento auto-infligido, e Gabriel não precisara disparar um único tiro. Nora saiu do quarto de hóspedes. O inchaço na bochecha tinha desbotado para um amarelo doentio, e ela se movia com mais fluidez, as costelas voltando lentamente a se recompor. Vestia uma calça de pijama de seda preta de Gabriel, apertada na cintura, e um suéter cinza de cachemira que resgatara do armário dele. Está feito, disse Gabriel sem se virar. Nora parou perto da ilha da cozinha. Não pediu esclarecimento. Sabia exatamente o que ele queria dizer. O Paulo entrou em contato? Ainda não. Gabriel tomou um gole de café. Está enterrando o próprio sangue, mas não é burro. O momento do vazamento dos livros, logo depois de o Léo quebrar a mandíbula no meu território. O Paulo sabe que fui eu que empurrei a peça de dominó. Só não pode provar. E não pode retaliar porque o Léo realmente estava roubando ele. Ele vai marcar uma reunião, disse Nora. Não era um palpite. Era um cálculo. Gabriel finalmente se virou. Olhou para ela, a expressão ilegível. Vai exigir uma conversa para manter as aparências, para estabelecer que, apesar da bagunça interna, ainda tem poder. Onde? Terreno neutro. Provavelmente aquele churrascaria antiga no centro, uma das com sala reservada. Gabriel pousou a caneca na mesa de vidro. Preciso me trocar. 2 horas depois, a cobertura parecia diferente. A domesticidade tranquila dos últimos dias tinha evaporado, substituída por uma tensão fria e dura. Gabriel saiu da suíte principal, vestindo um terno de 3 peças na cor de asfalto molhado. O corte era impecável, desenhado para esconder o volume do coldre de ombro por baixo. Parecia exatamente o homem que a cidade temia. Ficou de pé em frente ao espelho do corredor, lutando de leve para fechar o abotoadura esquerda. Nora o observava do sofá. Largou o tablet que estava lendo. Foi até ele, os pés descalços silenciosos no piso de madeira. Deixa comigo, disse baixinho. Gabriel baixou as mãos para os lados. Virou de leve, permitindo que ela entrasse no espaço dele. Nora alcançou com a mão esquerda boa. Os dedos eram ágeis,
manipulando o mecanismo pesado de prata com facilidade treinada. Já tinha feito aquilo 100 vezes no escritório, ajeitando uma gravata torta ou tirando o fiapo da lapela antes de uma reunião importante. Mas dessa vez era diferente. Não havia mesa entre eles. Não havia telefone tocando. Só o som rítmico e pesado da respiração de Gabriel e o cheiro distinto de óleo de arma vindo da arma presa às costelas dele. Ela prendeu a abotoadura e alisou o algodão branco engomado do punho. Não tirou a mão imediatamente. Os dedos demoraram no pulso dele, sentindo o ritmo lento e firme do pulso. Gabriel olhou para ela. Me diz como jogar com ele, Nora. Não estava testando ela dessa vez. Estava pedindo. A constatação mandou um arrepio pela espinha dela. O homem mais perigoso da cidade estava pedindo o conselho estratégico dela antes de entrar numa sala cheia de lobos. O Paulo está sangrando, disse Nora, mantendo os olhos na abotoadura dele. Ele parece fraco para as outras famílias porque teve que matar o próprio sobrinho. Vai tentar compensar sendo agressivo com você. Vai exigir uma concessão nas docas de Santos. Só uma fatia, algo que ele possa levar para os capangas para provar que ainda tem dentes. Eu não abro mão do meu território, disse Gabriel, a voz um rosnado baixo no peito. Eu sei. Nora finalmente levantou os olhos, encontrando o dele, escuro e intenso. Então você oferece uma concessão fantasma. Oferece um percentual das taxas de carga do Pier 4. Gabriel estreitou os olhos. O Pier 4 vai ser interditado pela prefeitura mês que vem, por falha estrutural. O sindicato está tirando todos os trabalhadores. Exatamente, disse Nora, a voz caindo para um sussurro. Mas os avisos públicos ainda não foram registrados. Está enterrado em papelada de zoneamento municipal. O Paulo não vai saber. Você entrega o Pier 4 a contragosto. Ele sai achando que te espremeu. Quando ele perceber que é dono de um pedaço de doca condenada e apodrecendo, a tensão já vai ter passado, e ele não vai poder começar uma guerra por causa de uma questão de zoneamento sem parecer completamente incompetente. Gabriel a encarou. A brilhância absoluta daquilo, a violência burocrática e fria de usar leis de zoneamento municipal como arma contra um chefão da máfia, era de tirar o fôlego. Ele estendeu as mãos grandes, segurando a cintura dela. Puxou-a de encontro ao próprio corpo. Nora Arfu, as mãos vindo por instinto descansar chatas contra o peito dele, bem sobre o couro duro do coldre. Você, murmurou Gabriel, o rosto a centímetros do dela, é uma obra-prima. Não esperou resposta. Inclinou-se e capturou a boca dela. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão. Foram 3 anos de tensão ignorada, alimentada pela adrenalina e pela realidade sombria e violenta em que tinham acabado de mergulhar juntos. A boca de Gabriel estava quente, exigente, com gosto de café escuro e perigo. Nora congelou por uma fração de segundo antes de retribuir o beijo com um desespero feroz e inesperado. A mão boa dela subiu pelo peito dele, agarrando a lapela do terno, ancorando-se nele. Gabriel gemeu, um som baixo e territorial, empurrando-a até os ombros dela baterem na parede ao lado do espelho. Quebrou o beijo suficiente para respirar, os lábios roçando a mandíbula dela. Vou voltar para você, sussurrou rouco contra a pele dela. Tranca o elevador. A sala reservada da churrascaria cheirava a carne maturada, vinho derramado e décadas de corrupção silenciosa. As portas pesadas de carvalho estavam fechadas, guardadas do lado de fora por 4 homens que não conversavam entre si. Gabriel sentava na cabeceira de uma longa mesa de mogno marcada. Não tocou no copo de água à sua frente. Manteve as mãos chatas sobre a madeira, projetando uma quietude absolutamente aterrorizante. Do outro lado sentava Paulo Moretti. O velho Dom parecia péssimo. A pele em volta dos olhos tinha a cor de ameixa machucada, pesada com o peso inescapável de ter mandado matar o próprio sangue. Mas Paulo era uma criatura de orgulho, e o luto tinha azedado numa fúria imprevisível e viciosa. Baforava um charuto grosso, a brasa brilhando como um farol de aviso na sala mal iluminada. Limpei a bagunça, disse Paulo. A voz era um estertor molhado, destruído por anos de uísque barato e tabaco caro. O Léo era um ladrão. Roubou da família. Pagou o preço.
Mas você e eu sabemos que o momento daqueles livros caírem na minha mesa não foi coincidência, Rossi. Você forçou minha mão. Gabriel não piscou. Inclinou-se apenas 1 centímetro para a frente. Foi o suficiente para mudar a gravidade na sala. O Léo pôs as mãos na minha funcionária no meu território. Eu não forcei sua mão, Paulo. Te fiz um favor. Te mostrei o rato dentro das suas paredes antes que ele roesse os alicerces. Devia estar me agradecendo. Paulo bateu o punho na mesa. Os copos de água tremeram. Você humilhou meu sangue. Acha que pode arquitetar um atentado contra um Moretti e sair limpo? Estou parecendo fraco. Meus capitães estão inquietos. Preciso de equilíbrio, Gabriel. Preciso de reparação. Ali estava, a exigência. Gabriel sentiu um arrepio frio e estranho percorrer as veias. Era exatamente como Nora tinha previsto. Cada palavra saindo da boca do velho seguia o roteiro que ela tinha escrito sentada de pijama na cobertura. Eu não pago reparação por um problema que não causei, disse Gabriel, o tom endurecendo, intransigente. Então vamos para a guerra, rosnou Paulo, inclinando-se sobre a mesa. Acha que consegue segurar uma guerra em 3 frentes agora? Acha que seus homens querem sangrar por causa de uma secretária? Gabriel deixou o silêncio se esticar. Deixou Paulo se afogar na própria adrenalina. Calculou o número exato de segundos necessário para fazer a concessão parecer dolorosa. Eu não quero guerra por causa de um ladrão morto, disse Gabriel finalmente, baixando a voz, deixando uma nota de relutância fabricada vazar no tom. As docas de Santos. Você vem pressionando por um espaço. Vou te dar o Pier 4. As taxas de carga são suas. Você põe seus próprios homens nos portões. Você recolhe os envelopes. A gente traça a linha ali. Paulo pausou. A fumaça do charuto deslizava entre eles em espirais grossas e preguiçosas. Os olhos do velho Dom se estreitaram, procurando a armadilha no rosto de Gabriel. Não encontrou nada. O Pier 4 era uma doca de alto volume. Era uma concessão enorme. Era uma vitória que Paulo podia levar de volta à sua gangue para provar que tinha espremido o intocável Gabriel Rossi. Pier 4, Paulo repetiu. Recostou na cadeira, a postura agressiva se dissolvendo numa satisfação sombria. Você tira seus homens até meia-noite. Fechado, disse Gabriel. Levantou-se, abotoando o paletó. Não ofereceu a mão. Não se aperta a mão de um homem que acabara de matar o próprio sobrinho. Mantém seus cachorros na coleira, Paulo. Não vou ser tão generoso 2 vezes. Gabriel saiu da sala reservada. O ar no beco estava frio, cortando através da lã fina do terno, mas parecia limpo. Entrou no banco de trás do SUV que esperava. Frank engatou a marcha antes mesmo de a porta fechar direito. E aí? Frank perguntou, olhando para Gabriel pelo retrovisor. Ela estava certa, disse Gabriel baixinho, olhando para o borrão das luzes da cidade. Cada palavra. Ele pegou o Pier 4. Caramba, murmurou Frank, balançando a cabeça. Quando a prefeitura soltar aquele aviso de interdição, o Paulo vai ter um treco. Gabriel não respondeu. Só observou a chuva começar a cair de novo, a mente inteiramente focada na cobertura. Quando as portas do elevador privativo soaram e se abriram, o apartamento estava escuro, salvo pelo brilho ambiente da cidade filtrando pelo vidro. Gabriel tirou o paletó, jogando-o numa poltrona. Destravou a arma, colocando-a na mesa do console com um estalo metálico pesado. Nora estava de pé perto da janela. Virou-se ao ouvir a arma bater na mesa. Ainda vestia o suéter dele, o cabelo escuro caindo solto sobre os ombros. O hematoma no rosto parecia mais forte na luz fraca. Ele aceitou, disse Gabriel. Atravessou a sala, parando a menos de 1 metro dela. Pegou o Pier 4. Acha que venceu. Nora soltou um suspiro lento e controlado. A tensão que mantivera a espinha dela rígida finalmente se rompeu, deixando-a subitamente exausta. Isso nos compra tempo. Pelo menos 1 mês antes de o Conselho de Zoneamento tornar os registros públicos. Nos compra vantagem. Gabriel corrigiu. Fechou a distância restante entre eles. Estendeu as mãos grandes, envolvendo o rosto dela. Não se importava com os machucados. Não se importava com os curativos. Olhava para ela como se fosse a única coisa real numa cidade feita de fantasmas. Você fez isso? Murmurou.
os polegares traçando a linha da maçã do rosto dela. Você quebrou uma família de máfia com uma lei de zoneamento. Nora olhou para cima, para os olhos escuros e violentos dele. O medo que deveria sentir estava completamente ausente, substituído por uma onda sombria e aterrorizante de adrenalina. Levantou a mão boa, curvando os dedos no algodão macio da camisa dele. Gabriel se inclinou e a beijou. Foi mais devagar dessa vez, mais pesado. Foi um selo num contrato que os dois tinham silenciosamente concordado em firmar. Nora retribuiu o beijo, deixando a lógica fria da mente se desligar, entregando-se ao calor brutal e inegável do homem que a segurava. Ela não estava mais observando o submundo de uma mesa. Tinha acabado de construir um trono no meio dele. A segunda-feira chegou com o brilho duro e implacável de um céu limpo. Quando o SUV preto de Gabriel parou no meio-fio em frente à torre corporativa Rossi, a atmosfera mudou. Frankie abriu a porta de trás. Gabriel desceu primeiro, ajustando os punhos do terno azul marinho. Depois virou e ofereceu a mão para o interior escuro. Nora desceu na calçada. Não vestia bege. Usava um terninho de calça cinza chumbo sob medida, o corte afiado o suficiente para cortar. O cabelo estava preso no coque severo de sempre, mas os óculos escuros de armação preta grossa que usava para esconder o machucado amarelado desbotando na bochecha lhe davam uma aura inteiramente diferente. A mão direita ainda estava presa na tala branca de fibra de vidro. Ela ignorou a mão de Gabriel. Não precisava de ajuda para andar. Entraram no saguão juntos. Os seguranças, as recepcionistas, os olheiros de baixo escalão disfarçados de entregadores. Todos pararam. Estavam acostumados a ver Nora 2 passos atrás de Gabriel, carregando um tablet e um café. Hoje, ela caminhava ao lado dele. A distância física entre eles tinha desaparecido. Se moviam como uma única unidade coesa. A subida no elevador até o andar executivo foi completamente silenciosa. Frankie ficou no canto, os olhos fixos no indicador de andar. Tinha visto o jeito como Gabriel olhava para ela no fim de semana. Os homens da equipe não eram bobos. A hierarquia tinha mudado de forma violenta e permanente. As portas se abriram. A antiga mesa de Nora ficava no centro da recepção. Estava imaculada. A caneta favorita dela exatamente onde ela a deixara na tarde de quinta-feira. Ela nem olhou. Passou reto pela mesa de laminado e seguiu Gabriel pelas portas duplas pesadas até o santuário interno. O escritório de Gabriel era enorme, revestido em nogueira escura, cheirando a couro e papel velho. Ele foi para trás da mesa executiva imensa e se sentou. Apontou para a mesa redonda pesada de mogno situada no canto da sala, com vista para o porto. Uma cadeira ergonômica nova estava atrás dela. Empilhados ordenadamente no centro da mesa estavam 6 livros caixa-grossos, encadernados em couro. Os livros de verdade, os números que ditavam a vida e a morte da organização Rossi. As fachadas de lavagem no Bom Retiro estão sangrando dinheiro, disse Gabriel, ligando o computador. Não olhou para ela. Era puro negócio. As empresas de fachada estão estruturadas errado. Encontra o vazamento. Conserta. Nora foi até a mesa. Sentou na cadeira nova. O apoio lombar era de fato excelente. Puxou o primeiro livro para perto, abrindo-o com a mão boa. Vou precisar dos números de CNPJ das transportadoras subsidiárias, respondeu. A voz fria, profissional, inteiramente livre de hesitação. Pelas 4 horas seguintes, os únicos sons no escritório interno eram o arranhar da caneta de Gabriel e o clique baixo da mão esquerda de Nora numa calculadora. Era um silêncio incrivelmente íntimo. Estavam dissecando juntos a anatomia de um império criminoso. Nora encontrou 3 vulnerabilidades críticas nas contas offshore antes do almoço. Gabriel aprovou o plano de reestruturação dela com um único aceno de cabeça. Confiava completamente na inteligência dela. Às 13h30, as portas pesadas de madeira se abriram sem bater. Frankie entrou. O rosto estava da cor de cimento molhado. Não olhou para Nora. Foi direto até a mesa de Gabriel e plantou as mãos na borda. Temos um problema, disse Frankie. A voz estava tensa, esticada de pânico. Gabriel pousou a caneta devagar.
Fala. Frank engoliu em seco. Um repórter do jornal recebeu um vazamento do Conselho de Zoneamento. Publicaram os avisos de interdição antes do prazo. Capa da editoria de Cidade, online. O Pier 4 está oficialmente morto no papel desde há 1 hora. O silêncio no escritório virou tóxico na hora. Nora parou de calcular. A mão esquerda dela pairou sobre o teclado. A linha do tempo estava errada. Os registros municipais não deveriam ir a público até o fim do mês. Um vazamento. Alguém no Conselho de Zoneamento tinha ficado ganancioso e vendido a informação a um jornalista. Gabriel não se mexeu. O rosto era uma máscara esculpida em pedra. O Paulo já viu? Os homens do Paulo estavam na doca, instalando as caixas de trava, quando o chefe do sindicato apareceu com uma impressão da matéria e mandou eles saírem da propriedade, disse Frank, sombrio. O Paulo sabe. Sabe que você deu para ele um cadáver apodrecido e disse que era uma mina de ouro. Gabriel recostou na cadeira de couro. Olhou para Nora, do outro lado da sala. Ela encontrou o olhar dele. A parte analítica da mente dela, a parte que organizava o caos em colunas limpas e gerenciáveis, já estava girando. A armadilha tinha estourado cedo demais. O Paulo não tivera tempo de esfriar da morte do Léo. A humilhação estava fresca, pública e inegável. Ele vai revidar, disse Nora, a voz cortando o ar pesado. Ele não pode marcar outra reunião. Faz ele parecer fraco 2 vezes. Precisa responder com violência. Onde? Gabriel perguntou a ela. Não perguntou a Frank. Perguntou à mulher sentada à mesa de mogno. As fachadas do Bom Retiro, disse Nora na hora, olhando para os livros que acabara de passar 4 horas analisando. A gente acabou de identificar as vulnerabilidades. Se eu consigo ver a fraqueza estrutural naqueles galpões, os contadores do Paulo também conseguem. É onde nosso dinheiro está mais exposto. Gabriel olhou para Frank. Tira todo mundo das docas de Santos. Concentra nos galpões do Bom Retiro. Fecha os quarteirões. Ninguém entra, nem sai sem ordem explícita minha. Chefe, se a gente tirar a força das docas, deixa os cassinos completamente expostos, argumentou Frank, a voz subindo. Faz isso, Frank. Gabriel elevou o volume da voz, cortante como chicote. Agora. Frank se virou e praticamente correu para fora do escritório, puxando o celular do bolso. Gabriel se levantou. Foi até o canto do escritório, abriu um compartimento escondido no revestimento de Nogueira e tirou uma espingarda tática preta fosca. Verificou a câmara com uma eficiência mecânica e brutal. Nora o observava. A realidade da vida que acabara de escolher estava perdendo seu verniz matemático limpo. Estava virando sangue e pólvora. Gabriel foi até a mesa dela. Debruçou-se, apoiando as mãos nos braços da cadeira, encurralando-a. Os olhos dele estavam completamente escuros, consumidos pela violência prestes a estourar sobre a cidade. Você não sai desta sala, ordenou Gabriel, a voz um sussurro letal. Tranca as portas. Não abre para ninguém além de mim. Nora olhou para cima, para ele. Não tremeu. Levantou a mão, os dedos roçando a linha dura da mandíbula dele. Não erra. As portas pesadas de Nogueira se fecharam com um estalo. A tranca de segurança deslizou no lugar com uma finalidade angustiante. Nora sentou no silêncio absoluto do escritório interno. O silêncio estava mais pesado agora. Pressionava contra o vidro grosso das janelas do chão ao teto. Lá embaixo, a cidade se movia em pulsos rítmicos e ignorantes, completamente alheia à violência se acumulando em suas artérias de concreto. Ela olhou para os livros de couro empilhados ordenadamente na mesa de mogno. Gabriel tinha mandado ela esperar. Gabriel tinha mandado ela trancar as portas. Nora não era uma mulher que simplesmente esperava. Puxou o notebook para mais perto. A mão direita latejava sob a tala de fibra de vidro. Uma dor rítmica e constante, que, ironicamente, afiava seu foco. Abriu a rede financeira criptografada que Gabriel usava para movimentar milhões através de fronteiras internacionais. Se Paulo Moretti estava atacando o Bom Retiro, estava comprometendo recursos pesados. Homens, armas, veículos, silêncio. Tudo aquilo exigia dinheiro líquido imediato. Ninguém corre uma guerra de rua fiado. Se paga antecipado
ou os homens não puxam o gatilho. A mão esquerda de Nora voou pelo teclado. Ela não tinha autoridade para ordenar ataques. Não podia disparar uma espingarda, mas tinha os números de roteamento bancário. Levou 22 minutos para burlar os firewalls secundários das contas de depósito que Paulo usava para pagar seus capitães de rua. A arquitetura digital estava desleixada. Leo Moretti tinha desviado dessas contas exatas por meses, o que significava que os protocolos internos de segurança tinham sido silenciosamente degradados para esconder o roubo dele. Nora não roubou o dinheiro. Isso dispararia alertas bancários imediatos e rastreamento. Em vez disso, redigiu uma série de cobranças fiscais fabricadas e complexas, usando empresas de fachada fictícias. Injetou-as no sistema central bancário e sinalizou as contas primárias de Paulo por suspeita de fraude federal. Os algoritmos automáticos dos bancos fizeram o resto, agindo com eficiência implacável e sem emoção. Em segundos, os fundos operacionais primários de Paulo Moretti foram congelados, pendentes de uma revisão federal automática de 90 dias. Nora apertou a tecla Enter. A tela piscou um banner de confirmação verde e estéril. Nas ruas, o cofre de guerra de Paulo tinha acabado de evaporar. A 6 quilômetros dali, o Bom Retiro cheirava a gasolina diesel e asfalto úmido. Gabriel estava na sombra profunda de um beco, a espingarda tática pesada e familiar nas mãos. Frank estava agachado a 3 metros de distância, atrás de uma lixeira industrial enferrujada, segurando um rifle preto fosco. A chuva tinha voltado. Uma névoa fina e gelada que deixava as pedras do calçamento escorregadias. O comboio de furgões de carga sem identificação chegou exatamente na hora que a avaliação de vulnerabilidade de Nora previra. Pararam agressivamente nas docas de carga do galpão principal de lavagem de Gabriel, os pneus cantando no asfalto molhado. Gabriel não esperou eles saírem dos veículos. Não fez discurso. Saiu das sombras e atirou. O primeiro disparo estilhaçou o bloco do motor da van da frente. O som foi ensurdecedor, uma força física que rachou o ar úmido e pesado e ecoou violentamente pelas fachadas de tijolo. O caos irrompeu. Os homens de Paulo saltaram dos veículos aleijados, revidando fogo às cegas na escuridão. Mas a equipe de Gabriel tinha a posição elevada, os ângulos e o elemento de surpresa total. Não foi uma batalha prolongada, foi uma execução tática. Gabriel se movia com uma graça mecânica aterrorizante. Não desperdiçava movimento. Não desperdiçava munição. Era a consequência violenta e inevitável do orgulho de um velho. Uma bala perdida raspou o tecido do paletó de Gabriel, arrancando um pedaço de tijolo da parede atrás dele. Ele não estremeceu. Recarregou a espingarda, saiu suavemente do abrigo e atirou de novo. Em 4 minutos, a rua estava silenciosa. As forças sobreviventes de Moretti largaram as armas e correram, abandonando as vans fumegantes e os feridos. Frank foi até o veículo mais próximo, chutando um revólver caído para dentro do bueiro com um respingo abafado. "A gente segura a linha", ordenou Gabriel, a voz perfeitamente firme apesar do zumbido nos ouvidos. "Limpa isso aqui. Se o Paulo mandar uma segunda onda, quebra eles." Gabriel não ficou para ver a limpeza. Virou-se e voltou para o SUV que esperava. Precisava voltar à torre. O relógio digital na mesa de Nora marcava 16h17. A maçaneta pesada de latão nas portas duplas girou. A tranca destravou com um clique. Nora se levantou. Gabriel entrou. Parecia exatamente como quando saíra, exceto por uma leve camada de pó branco de tijolo no ombro esquerdo e o cheiro metálico e forte de disparos de arma grudado na lã do terno. Puxou a espingarda na mesa. Olhou pela sala vasta até ela. Não perguntou se ela estava bem. Conseguia ver que estava perfeitamente bem. "Bateram nas docas de carga", disse Gabriel, a voz um rangido baixo de cascalho. "Não conseguiram entrar. Acabou." "Eu sei", respondeu Nora. "Calma." Fechou o notebook com um clique suave. O Paulo acabou de receber uma notificação automática dos bancos dele nas Cayman. As contas operacionais primárias estão bloqueadas sob suspeita federal. Ele não pode pagar os homens que acabaram de sobreviver à sua emboscada. Até amanhã de manhã,
Os capitães dele vão desertar para evitar uma guerra que não estão sendo pagos para lutar. Gabriel parou no meio da sala. A encarou. A adrenalina residual do tiroteio drenava lentamente do sistema dele, substituída por um espanto profundo e avassalador. Foi até a mesa de Mógnio. Não a encurralou dessa vez. Alcançou e segurou com gentileza a mão esquerda machucada dela, puxando-a devagar em volta da mesa até ela ficar de pé, colada ao peito dele. Você congelou as contas dele, Gabriel sussurrou, a constatação se assentando pesadamente sobre ele. Ou sinalizei elas, Nora corrigiu, suave, olhando para os olhos escuros dele. O dinheiro ainda está lá, ele só não consegue tocar nele. Eu esfomeei o exército dele. Gabriel soltou uma respiração irregular. Encostou a testa na dela. Tinha passado a vida inteira cercado de homens que reivindicavam lealdade, homens que lutavam com músculo e aço. Nunca tinha conhecido ninguém que lutasse com uma precisão fria e devastadora daquele jeito. A gente quebrou ele, disse Gabriel, as mãos deslizando para descansar pesadas na cintura dela. A gente corrigiu o mercado, ela respondeu, um sorriso fraco e genuíno tocando os lábios pela primeira vez. Gabriel a beijou. Não foi a colisão desesperada de antes. Foi uma declaração lenta e profunda. Teve gosto de sobrevivência. Nora se apoiou nele, a dor latejante na mão e a dor nas costelas desbotando para o segundo plano. Ela não era mais só a secretária, era a arquiteta. E o rei da cidade a segurava como se ela fosse a única coroa que importava. E é assim que se conquista uma cidade. Não só com balas e bravata, mas com a lógica dos livros caixa e uma mulher que se recusa a ser dano colateral. A dinâmica entre Gabriel e Nora mudou completamente, da recepção para o trono, provando que a arma mais letal do submundo do crime não é uma pistola, é uma mente brilhante.